Fala galera, tudo beleza? Voltamos então com o nosso combo, tá ok? Nosso combo triplo de dicas de matemática e essa é a segunda aula. Eu prometi 3 e vamos lá então para o que vamos falar de hoje. Mas antes, se acomoda, fica confortável, pega caneta e papel e bora estudar? Falaremos hoje, galerinha, de regra de 3 simples. Essa é a nossa matéria, nossa dica de hoje. Mas o que seria essa regra de 3 simples, pessoal? É um processo prático para resolver problemas matemáticos. Então, para resolver problemas que envolvam, pessoal, 4 valores, sendo que nesses 4 valores, 3 valores já são conhecidos. Além disso, esses 4 valores, aliás, 4 e 3 valores já conhecidos, eles estão dispostos em 2 espécies ou tipos de variáveis. Tranquilo? Mas, professor, como que eu faço para resolver esse problema de regra de 3 simples, utilizando a regra de 3 simples? Pessoal, eu fiz aqui um passo a passo interessante para vocês não se perderem na resolução. Vamos lá? O primeiro passo de resolução do problema através da regra de 3 simples é nós construirmos uma tabela para facilitar na disposição desses valores, desses 4 valores. E essa tabela é formada, logicamente, por colunas e linhas. Então, eu tenho uma primeira coluna, uma segunda coluna, uma primeira linha e uma segunda linha, pois são 4 valores. Então, na primeira coluna, eu vou colocar valores que significam, que fazem menção à mesma espécie. Então, aqui ó, eu tenho a espécie 1 e tenho a espécie 2. Então, dentro das colunas são valores que equivalem à espécie 1, a mesma espécie. Então, 30 e 20, por exemplo. Já na linha 1 e linha 2, eu vou colocar valores de espécies diferentes. Então, por exemplo, aqui na linha 1 tem o valor 30 da espécie 1 e o valor 50 da espécie 2. Percebe que já conhecemos os 3 valores. Já na linha 2, eu tenho o valor 20 da espécie 1 e x, que é o valor que eu quero conhecer da espécie 2. Então aqui construímos a nossa tabela. Tranquilo? O segundo passo que vamos adotar aqui, pessoal, o segundo passo é identificarmos as relações ou a relação, se ela é diretamente ou inversamente proporcionais, pessoal. Digamos aqui então que eu tenho uma espécie 1 que tem o seguinte valor 30 e ele na espécie 1 também, passado o parâmetro da espécie 2, ele diminuiu. Só que, se eu diminuir o valor da espécie 1, eu também diminuo o valor da espécie 2. O que aconteceu aqui, pessoal? A proporção. Se minha proporção de espécie 1 diminuiu e fez com que a minha proporção de espécie 2 também diminuísse, ou vice-versa, eu faço o quê? Uma relação diretamente proporcional. E isso equivale também se a espécie 1 crescer e a espécie 2 também crescer, isso vice-versa, uma dependendo da outra,
o que ocorre? Também uma relação diretamente proporcional. Então, uma relação inversamente proporcional seria se a espécie 1 diminuísse, gerando o quê? Um aumento da espécie 2. Isso seria uma relação inversamente proporcional. Ou se a espécie 1 aumentasse e gerasse uma diminuição da espécie 2. Também é uma relação inversamente proporcional. Então, de acordo com o problema, temos que identificar esse tipo de relação como o nosso segundo passo. E por fim, pessoal, iremos montaremos a proporção e resolver o problema, resolver a equação. Digamos que aqui a espécie 1 e a espécie 2 têm uma relação diretamente proporcional de diminuição. Então eu posso colocar da seguinte forma, ó, 30 sobre 20 tem a proporção, é igual a 50 sobre x. Resolvendo a equação, nós temos aqui 30x igual a 10, 0, 0. Cortei, cortei. Tenho aqui como resultado 100 sobre 3. Tranquilo, pessoal? Então não tem mistério. É uma relação tranquila para a gente analisar. Passado isso, então, a gente pode calcular alguns exemplos aqui, achar, resolver alguns problemas que eu vou passar para vocês neste momento. Então, pessoal, vamos trabalhar com esse exemplo aqui, ó. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros ao quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros ao quadrado, qual será a energia produzida? Vamos à solução? Vamos fazer passo a passo o que a gente aprendeu até agora? Vamos lá, o primeiro passo é definir o que? A tabela. Então vou montar a tabela, para ficar claro, para depois a gente passar para o segundo passo. Então montando a tabela. Vamos lá, eu tenho uma área, certo? Como a primeira medida em metros quadrados, e tenho a energia em watt-hora. Tranquilo? Aí ele vai citar que a primeira área aqui é 1,2. E essa área ela consegue suportar aqui uma energia, né, produzir uma energia de 400 watt-hora. Já se a área aumentar para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? É o X. Então conhecemos aqui os três valores, o quarto a gente não conhece. É uma regra de 3 simples. Montada a tabela, pessoal, vamos analisar agora o segundo passo. A relação entre os valores. Vamos lá de novo. Se eu tenho uma área de absorção, ou seja, eu estou absorvendo energia, quanto mais eu absorver energia, maior a minha produção de energia watt-hora. Beleza? Então, se eu aumentar a minha área, aqui, ó, ocorreu um aumento de 1,2 para 1,5, aumentar a minha área, eu absorvo menos ou mais energia? Eu produzo, através dessa absorção, menos ou mais energia? É lógico, pessoal, se eu aumentei, eu vou produzir mais energia. Então, vocês percebem que para cima, diretamente proporcional. Tranquilo, então? Vamos continuar, então. Então, já descobri a minha relação aqui. Diretamente proporcional.
Passando para o terceiro passo, vamos resolver aqui a nossa equação. Vamos montar inicialmente a proporção, montar proporção e resolver a equação, seguindo os passos corretamente. Então, o que temos aqui? Para montar a proporção, eu tenho aqui 1,2 sobre 1,5, são itens, valores da espécie 1. Lembrando que a área aqui, ó, é a espécie 1 e a energia é a espécie 2. Dentro da coluna, mesmos valores, mesma espécie. Dentro de uma linha, espécies diferentes, tá ok? E isso aqui, 1,2 sobre 1,5 é a proporção da primeira espécie, é igual à proporção da segunda espécie, que é 400 dividido por x. Aí o que fazemos? 1,2x é igual a 400 vezes 1,5. Calculando isso, nós temos 500 watt-horas produzido. Aumentou, manteve aqui diretamente proporcional e resolvemos o nosso problema. Qual energia será produzida aumentando a área para 1,5? 500 watt-horas produzido. Maravilha, pessoal! Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo é interessantíssimo também para vocês analisarem. Presta atenção agora. Ó. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Vamos à solução? Então, pessoal, o primeiro passo que nós adotamos aqui, né, que nós aprendemos aqui no início da aula, é montar a tabela. Então vamos lá. Primeiro, montar a tabela. Pode parecer um pouco repetitivo a escrever, mas é para vocês fixarem, tá ok? Vamos lá. Quais as grandezas aqui que eu vou trabalhar? As espécies de variáveis que eu vou trabalhar. Eu tenho velocidade e tenho o tempo. A velocidade está em km por hora e o tempo está em horas. Traçando aqui a tabela, temos a primeira velocidade que é 400 km por hora e o tempo 3 horas. E temos o terceiro valor que é 480 km por hora e o que eu quero descobrir é o quarto valor, o x. Depois de montar a tabela, vamos verificar a relação, interpretando o problema. Vamos lá. Eu tenho uma velocidade de 400 km por hora e fiz o tempo em 3 horas. Se eu aumentar a minha velocidade, o que acontece com o tempo, pessoal, de viagem? Ele vai diminuir. Se eu estou indo mais rápido, eu chego também mais rápido. Então, aumentei a minha velocidade, só que o meu tempo ele diminuiu. Percebam que a relação que nós estamos trabalhando aqui é o quê? Inversamente proporcional, moçada. Proporcional. Beleza. E agora? Vamos para o terceiro passo para finalizar o exercício. Montar a proporção e resolver a equação. Vamos lá? Então, montando a proporção aqui, eu tenho 400 por 480 igual a 3 sobre x. Só que, moçada, eu tenho uma relação inversamente proporcional. Então, uma das duas proporções eu tenho que inverter. Vamos adotar aqui para padronizar para as próximas aulas, inclusive, que essa matéria irá voltar com mais exercícios. Vamos inverter a segunda proporção sempre. Temos aí duas proporções, mas temos que inverter uma delas. Então, vamos inverter a segunda? Vamos lá. Então, mantenho a primeira, 400 sobre 480, e inverto a minha segunda proporção, x sobre 3. Resolvendo essa conta, eu tenho 1.200 igual a 480x. X é igual a 1.200 sobre
480. Como resposta, moçada, eu tenho o seguinte: resolvendo 1.200 sobre 480, eu tenho 2,5 horas de viagem. Mas está meio estranho, vamos melhorar isso aqui? Então a minha viagem vai durar 2 horas, o 0,5 significa metade, então 30 minutos, que é metade de 1 hora. Essa é o meu x, então x, 2 horas e 30 minutos. Tranquilo, pessoal? Zero pane? Hoje fechamos então o nosso hat-trick matemático, beleza? Marcaremos então o terceiro gol do nosso hat-trick matemático daqui a pouco com a terceira aulinha de dicas. Estamos quase lá, fizemos 2 gols, falta o terceiro para fechar o hat-trick. Forte abraço, muito obrigado, inscreva-se, dê seu like e compartilhe. Nos ajude a levar conhecimento para mais pessoas, pessoal. Até mais!